E se eu lhe disser que a terapia pode fazer uma grande diferença na recuperação da dor da fibromialgia, você acredita? É estranho, né? Mas acompanhe esse vídeo que você vai entender como o tratamento com psicoterapia pode ser um divisor de águas na sua recuperação na fibromialgia. Meu nome é Fábio Batistella, sou médico reumatologista, especialista em dor e tenho muitos anos de experiência atendendo pacientes que sofrem com dor. A fibromialgia é uma causa frequente da consulta dos pacientes no meu consultório. E com o tempo eu fui percebendo que os medicamentos sim são importantes, mas os tratamentos além dos remédios fazem uma grande diferença. E é sobre isso que hoje eu vou falar. Se você está aqui, gosta do material que eu produzo, se inscreva aqui no meu canal, clique no botão das notificações. Assim você ficará sabendo toda vez que algum vídeo novo aparecer. E esse é meu compromisso. Pelo menos 3 vídeos novos por semana. E hoje o assunto que eu decidi falar é sobre a psicoterapia na fibromialgia. Quando falamos no consultório a um paciente como é importante dele fazer o tratamento psicoterápico, na grande maioria das vezes há uma desconfiança. Sabe por que os pacientes, quando nós falamos da psicoterapia, pensam que algo não faz sentido? Porque eu sempre digo, e vocês são prova, porque aqui nos vídeos eu repito isso todas as vezes, que a fibromialgia não é uma doença da sua cabeça. É uma doença em que há uma alteração da percepção da dor e isso faz com que o seu organismo sinta a dor com muito mais facilidade. Só que, quando eu falo isso e recomendo na sequência a psicoterapia, muitos pacientes me questionam. Não, mas espera aí, Fábio. Como assim psicoterapia? Você falou que a fibromialgia não é da minha cabeça. Por que a terapia vai me ajudar então? E aí é fundamental rever aquilo que já conversamos sobre o que causa a dor na fibromialgia. O paciente que tem dor crônica, ele sente a dor porque o seu organismo está mais sensível. Ele percebe dor quando não era para perceber. Ou então ele percebe dor com estímulos que deveriam causar algumas sensações leves. Isso é fibromialgia. É um desarranjo do sistema responsável pela percepção da dor. Tá, tudo bem. Isso você já entendeu? Isso eu já expliquei algumas vezes. Mas aí, onde entra a terapia nessa situação? Existe uma condição que chamamos de reflexo neuronal. O reflexo neuronal são atitudes que você toma, comportamentos que você tem, unicamente definidos por um reflexo. Ou seja, o seu comportamento acontece muitas vezes sem que você pensou em realizar. Estranho, mas vamos lá. Imagina que você tem dor crônica, tem fibromialgia e vai passar por uma situação que você sabe que pode vir a desencadear uma piora da dor, mas você não tem como evitar aquela situação. O seu cérebro automaticamente começa a se preparar para uma situação de alerta. Ele sabe que algo vai acontecer. E então, quando acontece, muitas vezes a sua reação já está pré-determinada por uma condição comportamental prévia. Você interpretará aquele estímulo não só com a dor, ou a dor será decifrada de uma maneira desproporcional àquilo que a causou. Esses reflexos podem sim ser quebrados. Nós conseguimos desfazer essas atitudes comportamentais que muitas vezes são imperceptíveis, parece que não foram uma reação que eu quis que elas acontecessem. É uma reação involuntária, como um reflexo. Ao fazer um tratamento psicoterápico, sessões frequentes, de preferência semanais, com uma duração de pelo menos 3 a 4 meses, podem fazer com que esses reflexos gradativamente vão se quebrando. E ao quebrar eles, o seu comportamento estará mudando.
E quando eu falo comportamento, eu não estou falando de algo voluntário. Eu estou falando de situações, de reações que você tem a algo que acontece no seu dia a dia. Não podemos esquecer que a dor é um fenômeno físico, mas também é um fenômeno associado a uma emoção. E isso é importante por quê? Porque um fenômeno físico, por exemplo, uma atividade mais pesada, eu consigo muitas vezes deixar de fazer. Mas quando tratamos de alguma condição que não é relacionada a uma condição física, e sim a uma emoção, isso é muito mais difícil de conseguirmos evitar. E por isso é muito importante que treinemos ou readaptemos as nossas reações. E de novo, é para isso e por isso que a psicoterapia é muito importante. Infelizmente, nós sabemos também que a maioria das pessoas acabam não tendo acesso a um psicólogo, a um psiquiatra que possa lhe auxiliar nesse tratamento. Hoje em dia, há a possibilidade dos atendimentos virtuais que facilitam esse tipo de situação. Mas também existem em muitos locais tratamentos em grupo, terapia em grupo. E isso ajuda bastante também. Por quê? Porque as pessoas que têm dor crônica acabam conhecendo histórias de outras pessoas que passam pelo mesmo problema que ela. E isso ajuda muito no seu autoconhecimento e no seu entendimento do que está acontecendo. É por isso que o seu médico recomenda o tratamento psicoterápico. Quando ele lhe diz, ou quando ele prescreve o encaminhamento ao psicólogo, indicando o tratamento com terapia, ele não está dizendo que você criou esse problema, que esse problema é da sua cabeça. Não, ele está querendo que você faça uma medida terapêutica muito eficaz e que vai inclusive ajudar a reduzir a necessidade e doses de medicamentos. E veja bem, eu nem falei no exercício, que eu sempre falo. Imagine você com um tratamento medicamentoso bom, atividade física regular e uma psicoterapia de qualidade. Esse é o combo que vai ajudar e muito no tratamento e na recuperação da fibromialgia. Eu estou falando aqui sobre tratamento de dor crônica, sobre tratamento de fibromialgia. Eu falarei ainda mais em próximos vídeos, mas eu quero que você comente aqui se você alguma vez já fez psicoterapia ou se você está aguardando para fazer. Saiba que é muito importante iniciar e que isso pode sim trazer benefícios incontáveis para a sua recuperação. Vamos então fazer um breve resumo do que nós falamos hoje? O assunto de hoje então foi sobre a importância da psicoterapia no tratamento da dor crônica, no tratamento da fibromialgia. A psicoterapia se comprovou eficaz em estudos grandes e muito sérios e então entrou no nosso arsenal terapêutico. A psicoterapia está disponível em muitos locais. E não há necessidade de ser com alguém especialista em dor. Você pode fazer com um psicólogo, você pode fazer com um psiquiatra, mas você precisa ter um acompanhamento dessa parte. Quando falamos em psicoterapia, estamos falando em quebrar reflexos cerebrais, quebrar reflexos comportamentais. Esses reflexos fazem com que você haja, muitas vezes, sem pensar. E isso acaba transformando situações de dor em situações ainda mais desagradáveis. Dor é igual a um estímulo físico e a uma condição emocional. É uma experiência relacionada com uma situação física, mas também com uma situação emocional. Dor crônica, ainda mais. Se isso faz sentido para você, ou se você conhece alguém que precisa ouvir falar sobre isso, compartilhe esse vídeo. Vamos criar aqui uma rede com muita informação e que permita fazer com que as pessoas tenham acesso a ela e consigam melhorar. Ou então, inclusive, consigam chegar ao médico com informações importantes e que ajudem ele a direcionar melhor
você ou quem você conhece para o profissional mais adequado. Lembrando, o meu compromisso aqui é com você. Eu quero que você tenha informação de qualidade, informação baseada em ciência, em estudos, em material sério. Aqui nós não prometemos nada que não esteja bem comprovado e que possa chegar até você de uma maneira simples e objetiva. O seu compromisso é curtir esse vídeo, se inscrever no meu canal, marcar o sininho das notificações e compartilhar. Mandar esse vídeo para outras pessoas, para seus grupos, para pessoas que possam se beneficiar desse tipo de informação. Conto com vocês e espero vocês no nosso próximo vídeo.